Fala galera, bom dia. Vamos lá, um videozinho curto hoje para a gente falar um pouquinho, né, sobre a Guerra do Paraguai, finalizar um pouco esse assunto, né, de quais são as consequências da guerra, explicar um pouquinho sobre a questão Christie, né, que eu falei para vocês pesquisarem, e aí falar um pouquinho sobre ela. E aí, vamos falar um pouquinho também sobre o balanço dessa guerra, como que aquela visão tratada de que o Paraguai era um país que ameaçava, por exemplo, o imperialismo inglês na região, tudo isso é uma falácia. Bom, galera, então falando um pouquinho sobre essa questão Christie, né, como eu havia falado, aí nessas relações da Guerra do Paraguai, importante lembrar que as relações entre Brasil e Inglaterra, elas no século XIX elas foram bastante conturbadas, né? Se economicamente o Brasil dependia muito da Inglaterra, muito do capital inglês, é importante ressaltar que as relações diplomáticas elas ficaram bastante estremecidas desde os anos 30. Por exemplo, quando o Brasil, pediu, né, que fosse reconhecida a sua independência para os ingleses, a Inglaterra exigiu que o Brasil extinguisse o tráfico negreiro. Essa história ficou até conhecida no Brasil como lei para inglês ver, porque o Brasil nunca cumpriu essa lei, nunca cumpriu essa medida pedida pelos ingleses. Então, em represália a isso, os ingleses em 1845 criaram a Lei Bill Aberdeen, que era justamente prender e aprisionar navios negreiros que circulassem pelo Oceano Atlântico. E nós sabemos que o Brasil era o maior país escravista do mundo nesse período. Aí em 1850 o Brasil cria, né, a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo proibindo a vinda de escravos de africanos para o Brasil, dando uma acalmada nessas relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Na segunda metade do século XIX, a gente tem mais uma vez um problema, que justamente a questão Christie. Esse nome é devido ao embaixador que tinha no Brasil, que era o William Christie, né? Um embaixador inglês que estava no Brasil. E os fatos que ocorreram foram o seguinte. Em 1861, um navio inglês, ele naufragou perto da costa brasileira e simplesmente a mercadoria foi toda roubada pelos brasileiros. O governo inglês exigiu indenização, que o Brasil pagasse uma indenização em relação a esse ocorrido. O Brasil foi enrolando, como sempre, levando com a barriga, né, empurrando com a barriga. Em 1862, eu vou ter um outro problema, que é justamente quando um grupo de oficiais da Marinha Inglesa foi preso no Brasil, teve luta corporal e tudo. Os militares prenderam ingleses no Brasil, que estavam fazendo uma arruaça terrível, e aí piorando a situação entre brasileiros e ingleses, onde o Christie exigiu a imediata soltura dos ingleses, dos oficiais ingleses, e exigiu uma indenização novamente das cargas e exigiu que o Brasil realizasse um pedido de desculpas. A partir disso, a relação entre Brasil e Inglaterra ficou bastante conturbada, né? Esse caso só foi solucionado em 1865, quando Dom Pedro II, né, procurou o rei da Bélgica, o Leopoldo I, para arbitrar a questão, né, que envolvia Brasil e Inglaterra. O Brasil, então, se comprometeu a pagar a indenização e aí exigiu que os ingleses pedissem desculpa. O rei Leopoldo I da Bélgica concordou com isso, falou que a Inglaterra deveria pedir desculpas ao Brasil pela sua ignorância, pela sua arrogância, e a Inglaterra simplesmente não deu nenhum recado para o Brasil. Com isso, as relações entre Brasil e Inglaterra acabaram rompeu mesmo. E esse rompimento só foi desfeito em 1865, quando a coroa britânica reconheceu que seu comportamento foi intransigente. Portanto, está tudo ali, ó, próximo da Guerra do Paraguai. Então, aquela falácia de que o Brasil é um instrumento dos ingleses para a guerra, né, para destruir o Paraguai,
também não é verdade. Um outro fato, muito se dizia, né, principalmente alguns autores mais antigos, eles diziam assim, o Paraguai se tornava uma ameaça aos interesses britânicos dentro da América Latina, dizendo que o Paraguai era um país que se organizava, que se estruturava, se industrializava, tudo na mão de Solano Lopes, do ditador paraguaio, ou do presidente perpétuo, como vocês preferirem. Mas isso não é verdade. O produto de exportação que o Paraguai tinha era tabaco e mate. Praticamente a mesma ideia do que existia no Brasil. O produto de exportação do Brasil era o café. O produto de exportação do Paraguai era o tabaco e o mate. Portanto, não tem como uma nação como o Paraguai conseguir competir economicamente ou, enfim, querer competir de alguma maneira com ingleses que estão estabelecidos com industrialização, com poder econômico desde o século XVII. Então, é infantil acreditar que o Paraguai poderia, de alguma maneira, atrapalhar o domínio, o imperialismo inglês dentro da América Latina. Sendo que o próprio produto paraguaio era vendido bastante para os ingleses. Então, daí se percebe que não havia essa história. Bom, aí a gente vai agora para o saldo da guerra. Falamos tudo sobre a guerra e agora a gente vai para o saldo final dela. A guerra foi um desastre para todo mundo. Para todo mundo. Para ser mais sincero, foi um desastre principalmente para o Paraguai e para o Brasil. Primeiro, o Paraguai, né, alguns historiadores na atualidade dizem que perdeu 95% da sua população masculina. Portanto, isso vai atrasar todo o processo de industrialização do Paraguai, todo o processo de mão de obra. Cara, o Paraguai, para atingir as taxas de natalidade que ele tinha, demora anos, mais de 100 anos para a gente ter uma noção. Para vocês terem ideia, galera, o Paraguai, no final da guerra, né, lá para 1870, tem um fato que é bem maluco. O Paraguai lutava com crianças. O exército paraguaio era composto por mulheres e crianças, né? A figura da mulher no Paraguai, da mãe no Paraguai, é uma figura muito forte. Nesse período também era muito comum homens terem várias mulheres, né? Porque tinha pouco homem e acabava tendo esse problema da poligamia, né? Ou então da quantidade significativa de homem com muitas mulheres, né? O Paraguai, além desses mortos em combate, perdeu 140 mil quilômetros quadrados do seu território. Parte para o Brasil, parte para a Argentina. Economicamente, saiu fragilizado, o que teve com implicações que se estendem até os dias de hoje. Sim, o Paraguai até hoje sofre com o que o Brasil fez nessa guerra. O Brasil incorporou alguns territórios, né, garantiu a ligação fluvial com o sul do Mato Grosso e conservou a hegemonia na região, mas por um custo altíssimo. Os dados oficiais falam em 23 mil mortos em combate, mas há estudos que estimam em 100 mil entre civis e militares. Os gastos com a guerra foram monstruosos. O Brasil ficou extremamente endividado após essa guerra, porque necessitava gastar para manutenção desse território. Para vocês terem ideia, os gastos com a guerra foram de 614 mil réis, 614 mil contos de réis. Isso era 11 vezes o orçamento do governo brasileiro em 1864. O déficit gerado pela guerra atrasou décadas e ocorreu um aceleramento da dívida externa brasileira, por conta dos empréstimos contraídos, principalmente com os bancos ingleses. A Argentina, que possuía na época 1,5 milhão de habitantes, perdeu 18 mil soldados. Já o Uruguai foi o país que teve menos perdas. É interessante ver que chega um dado momento da guerra que
tanto argentinos quanto os uruguaios vão se retirando, né, aos poucos. E a guerra vai ficando entre basicamente Brasil e Paraguai. Por isso que os números não são tão grandes. Beleza, vimos as consequências ruins, né, no caso, ou negativas, vamos colocar assim, da Guerra do Paraguai. Mas elas também tiveram outras consequências, que aí depende do olhar de quem quer ver. A Guerra do Paraguai, ela vai trazer alguns pontos interessantes. Primeiro, eu vou ter o fortalecimento do exército. O exército tornou muito poderoso. E ao mesmo tempo que ele se tornava poderoso, quando eu digo poderoso, como unidade, né? Ele se tornou mais uma coisa mais única, mais homogênea. Ele não se sentia prestigiado pelo imperador. Portanto, eu vou começar a ter um problema muito grande entre imperador, entre governo brasileiro e exército. O exército não se sentindo representado, certo? O exército não se sentindo com voz ativa dentro do Estado, lutando ou questionando algumas ações do Império. Outro fator, muitos militares brancos que haviam lutado ao lado com soldados negros voltaram da guerra questionando a escravidão e, consequentemente, a monarquia que lhe dava suporte. Então, de alguma maneira, a Guerra do Paraguai vai influenciar no processo abolicionista no Brasil e no processo da criação da República do Brasil. Tanto que a primeira grande lei abolicionista era justamente de 1871, um ano depois da guerra, que é a Lei do Ventre Livre. É importante ressaltar que quem foi o primeiro presidente do Brasil foi um militar, Marechal Deodoro da Fonseca. Portanto, fica evidente como as consequências da Guerra do Paraguai mudaram os rumos da história do Brasil. Então, esse foi um movimento que acabou levando ao fim do Império, ao início de uma república e a luta, a mobilização ainda maior por movimentos abolicionistas. Bom, meninos, é isso. Eu vou deixar um trecho de um videozinho bem legal, ele tem uns 6 minutos por aí, e aí tem a atividade do Geek One, viu, galera? Tem algumas questões do Geek One sobre Guerra do Paraguai para vocês. E aí, até segunda-feira. Um beijo, meninos, e tchau, tchau. Afinal, o que foi a Guerra do Paraguai? Na segunda metade do século XIX, Brasil e Argentina dominavam a economia na América do Sul. Mas o Paraguai tinha problemas. Isolado geograficamente, buscava uma saída para o mar, com a intenção de fortalecer o comércio, e disputava a fronteira de territórios com brasileiros e argentinos. O Paraguai, no entanto, tinha um aliado, o Uruguai, cujo governo era comandado pelo Partido Blanco, que prometia aos paraguaios a livre navegação pelos seus rios até o mar. Mas em 1864, o Brasil invade o Uruguai para colocar Venâncio Flores, do Partido Colorado, no poder, com o apoio da Argentina. Solano Lopes, um misto de presidente e ditador do Paraguai, acha que os planos de expansão de seu país estão ameaçados e resolve agir. Inicialmente, ele aprisiona o navio brasileiro Marquês de Olinda, que leva o futuro presidente da província de Mato Grosso. O barco seria incorporado à frota paraguaia e todas as pessoas a bordo morreriam na prisão. Em seguida, invade algumas cidades do Mato Grosso e declara guerra ao Brasil. Alguns meses depois, invade a cidade de Corrientes, na Argentina, e também declara guerra. A reação não demora. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinam o Tratado da Tríplice Aliança e se unem contra o Paraguai, que, no entanto, tinha um exército bem mais numeroso. O Brasil é obrigado a fazer campanhas de recrutamento e surgem os Voluntários da Pátria, formado por alistados que ganhavam recompensas financeiras, enquanto os escravos
ganhavam apenas a carta de alforria. As mulheres também eram recrutadas e cuidavam de milhares de soldados nas enfermarias, mas eram tratadas de forma discriminatória e a maioria recebia apenas meia ração de comida por dia. O primeiro grande confronto é a Batalha do Riachuelo. A Esquadra Nacional, comandada pelo almirante Barroso, bloqueia o Rio Paraná. Os paraguaios aparecem com 8 barcos, incluindo o brasileiro Marquês de Olinda, e muito sangue é derramado. Mais de 400 mortos só num dia. Mas a frota brasileira acaba destruindo os barcos paraguaios e passa a controlar as saídas para o mar no Rio da Prata. Os combates se intensificam no Rio Grande do Sul e Dom Pedro II se encontra com os presidentes do Uruguai e da Argentina. A cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, também é invadida e os moradores fogem, mas as tropas brasileiras usam uma estratégia diferente para libertá-la. Bloqueiam as estradas e esperam a alimentação acabar. Um fato curioso é que, ainda que não houvesse alimentos na cidade, havia uma fartura de bebidas, pois Uruguaiana era um entreposto alfandegário. Grande parte dos capturados passa a integrar os exércitos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Aos poucos, as forças aliadas, comandadas pelo general brasileiro Manuel Luiz Osório, começam a invadir o Paraguai. A Batalha de Tuiuti é a mais sangrenta da história da América do Sul. Em pouco mais de 6 horas, 8.000 mortos e cerca de 12.000 feridos, a maioria paraguaios. A guerra parecia ganha para a Tríplice Aliança e 20.000 soldados partem para cima de 5.000 paraguaios em Curupaiti. Mesmo em menor número, as tropas de Solano Lopes massacram os aliados, que não superam o terreno pantanoso da região. A maioria dos argentinos e uruguaios abandonam a guerra, mas os brasileiros continuam e passam a conviver com outros inimigos: o frio, a fome e as doenças, que matariam muito mais pessoas do que as mortes em combate durante toda a guerra. Desorientados, perdidos na selva, os brasileiros só reagem quando Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, assume o comando e começa a treinar os soldados, melhorando as condições de higiene e usando técnicas inovadoras. O objetivo era conquistar a fortaleza de Humaitá, um reduto paraguaio muito difícil de ser penetrado. Ele faz um cerco e corta as comunicações. Toma posse de Humaitá e vence 3 batalhas seguidas antes de invadir Assunção, capital do Paraguai. Para Caxias, a guerra estava terminada e era só uma questão de tempo capturar Solano Lopes, já que o exército paraguaio havia sido praticamente exterminado. Ele volta para o Brasil, mas o Conde de, genro de Dom Pedro II, assume o comando com sangue nos olhos. Na Batalha de Acosta-Nhu, 20.000 soldados massacram um exército de 6.000 paraguaios, formado por idosos e crianças. Só em março de 1870, Solano Lopes seria morto por uma patrulha brasileira. Mas é bom lembrar que nessa guerra, todo mundo saiu perdendo.